Olá, bom dia. São 6h26 da manhã. Hoje é uma quarta-feira do dia 23 de novembro de 2022. Puxa vida. E como estamos? Estamos caminhando. Mas confesso que eu estou melhorando. Hoje o remédio natural, alguém esteve me dando. E ainda bem. Mas o ouvido está incomodando, mas tudo bem. Vamos lá. Para aquilo que é fato. E fato é bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Vamos falar do pé. Eu poderia escolher o pé de joá, o pé de jatobá, o pé de maracujá e talvez um pé de chuchu eu pudesse buscar e tantos outros pés. Assim, se eu estou disposta a me apresentar de qualquer coisa, eu posso falar. O que não falta é pé. O que não falta é pé para eu buscar. E por que tem tanto pé assim? Olha, eu confesso. Não, eu confesso. Eu não sou assim dada. É verdade. Eu não sou assim dada a ficar assim. Quer dizer, eu sou uma pessoa limitada. É verdade. E tomou como parâmetro de medida o que para se colocar nessa condição de limitada? Eu tomei como parâmetro de medida duas bases bem assim, com pernas. Sim, as minhas duas irmãs. Puxa vida. As minhas duas irmãs, elas não são assim. Está distante. Não, está distante de eu conseguir chegar. Sim, ser assim. Ser assim como elas. Elas conseguem mesmo, assim, multiplicar, ter amizade, facilidade em comunicar, conversar, o mundo abraçar. O parâmetro de medida não era fácil. Sim. E o pé de joá? Sim, é justamente sobre o pé de joá que eu estou a falar. Porque se eu for considerar pai um pé de joá santo, as minhas duas irmãs tiveram a quem puxar. Sim, conforme o ditado popular. Eu não consigo. Não, eu não consigo mesmo assim. Não, sabe, me alardear, não, quer dizer, alargar. Santo. Eu sou do tipo introspectiva. É mais ou menos isso. E por que estamos falando disso? Puxa, por causa da lista de amigos. Por causa da lista de amigos. A questão é que você é conforme a sua identidade que você esteve a tirar. Sim? Sim. A gente não pode. Sim, não pode se esforçar para ser algo que você com toda certeza não vai se encaixar. E parâmetro de medida? As duas irmãs. As duas irmãs. E se eu for considerar os outros irmãos? Puxa vida, todos saíram ao pé de Joá, penso eu, com uma facilidade enorme. Enorme. De se alargar, comunicar. A questão é que
à parte eu estive a ficar. Então quem você esteve a puxar? Essa é a questão. Levando em consideração o ditado popular, só uma esteve de fato a se encaixar dentro do útero. É isso, eu acho que eu, levando em consideração o ditado popular, eu estive mais a me identificar com aquilo que mãe costuma realizar. Sim, ela é mais reservada. Não que ela não saiba se comunicar, mas ela não é do tipo que vai se alargar. Não. Ela é mais fechada. A questão é você saber, não, saber honrar. Se eu pegar todos os meus irmãos para de fato encontrar uma coisa assim, eu vou colocar todos eles debaixo do pé de Joá. E aí você pode pender mais ou menos, mas todos vão se encaixar de forma perfeita dentro daquele ambiente. Eu sempre fui assim de me limitar, porque faz parte. É a identidade? É a identidade. E por que disso eu estou a falar? Por causa da lista de amigos? Não. Só por causa da lista de amigos. Mas porque isso faz parte. Faz parte de todo o recinto. Todas as pessoas têm um jeito próprio de comportar. Isso não quer dizer que mesmo você a se limitar, você não saiba brincar, você não saiba se alargar, mas é dentro daquele ambiente que você soube conquistar, como bom para você estar. E se chega alguém que não faz parte daquele ambiente, certamente você vai se fechar até você se adaptar. As pessoas que costumam se limitar sabem muito bem do que eu estou a falar. As pessoas que sabem e costumam se alargar não vão se importar com quem vai chegar e ali rapidamente vai se integrar e o ambiente vai aumentar e aumentar e aumentar e aumentar. A questão é a gente saber. Não, é a gente saber a nossa identidade carregar. Eu não posso mesmo querer me espelhar naquilo que eu jamais poderia carregar. É por isso que era importante, mesmo com a família estar, porque eu poderia enxergar, sim, através de cada um que naquele ambiente esteve a entrar, a identidade de cada ente familiar. De cada ente familiar. E é muito difícil. É muito difícil quando a gente tem que falar de ambiente familiar. Mas a lembrança mais perfeita que o divino acabou de me dar é a igreja da Palmeiras. Quando ali a missa estará a começar e o padre estará a entrar, com a igreja toda a se elevar. O quão difícil, sim, é para o padre,
ali conseguir captar o que cada pessoa deseja. Deseja naquele momento escutar. Como bênção. Como bênção. Penso que é complicado para o padre procurar um olhar e ali se defrontar. Um outro olhar e cada necessidade. Ele sabe, o padre, que ele precisa a palavra enviar para cada pessoa. Portanto, ele não pode a palavra privatizar, nem generalizar. Mas ele precisa encontrar a chave para usar, e cada bênção chegar a cada pessoa que está a precisar, como a hóstia que ele vai ofertar. É por isso que não é fácil a gente ser família. É mais fácil a gente ignorar. E depois a gente gritar. E pedra, aqui, acolá. Ser família é muito difícil. Em qualquer lugar. É muito difícil. Ser família exige de nós identidade. Independente do parâmetro que você vai pegar para dentro da família, você está a identificar. Porque os meus irmãos, eles são assim mesmo. Eles são dados a conversar, a brincar. Eu converso aqui. Eles são assim. Chamado gente boa demais. Eu iria perguntar por que eu não sou assim? Santa, minha identidade não é assim. A minha identidade não é assim. Eu não tenho por que querer ser como eles. Ainda que eu permanecesse ali, eu seria assim. A minha identidade é essa que está em mim. Então eu não posso ser conforme os outros querem. Eu não posso mudar o meu jeito de ser para me encaixar. E fica difícil quando você começa mesmo a criar outros vínculos no lugar. Porque quando você começa a criar outros vínculos, outras pessoas vão chegar. E chega gente aqui, chega gente aqui, chega gente acolá, chega gente aqui, chega gente acolá, chega gente aqui, chega gente acolá. Mas você sempre vai estar sozinha naquele lugar. Porque é o seu jeito de caminhar, é o seu jeito da sua vida, você levar. Você é uma chave de cunho particular que em nenhuma penca você desejou estar, não teve necessidade, não via motivos para em penca você estar, porque é o seu jeito. Porque é o seu jeito. A questão é você ser do seu jeito. Dentro de um lugar onde você sabe que tantas pencas de chave estão a formar.
E como é que você vai lidar? Você vai lidar sendo você em qualquer lugar. Sendo você em qualquer lugar. Eu vou me lembrar de vovô Josué. Sim. Vovô Josué costumava carregar uma penca de chave. Característica dele está lá. Eu penso que naquela penca de chave eu sempre estive. Eu sempre estive naquela penca daquela chave. Portanto, se eu estive naquela penca ali, eu não desejei estar em nenhuma outra penca de outro lugar. Eu já tinha um lugar para eu estar. A penca de chave de vovô Josué. Olha que maravilha! Por que eu iria querer mudar para estar em outro lugar? Então eu tinha identidade, eu tinha a minha verdade e a minha continuidade. A questão é que uma coisa sou eu saber onde é o meu lugar. Na penca de chave de vovô Josué. A minha identidade estava lá. Eu tinha como me enxergar. Outra coisa bem diferente são as outras pessoas, as pessoas me aceitarem da forma como eu sempre estive a viver. Como uma chave. Não solta, mas que sabia sair da penca de vovô Josué, caminhar e para lá voltar, se assim eu viesse a desejar. Então eu tinha família. Eu tinha família. Por essa família eu fui capaz de brigar. O tempo todo. Eu poderia me lembrar de um aparelho de jantar. As peças do aparelho de jantar são todas iguais, é verdade. Mas o que cada um escolhe colocar no prato para se alimentar é de cunho particular. É de cunho particular. A questão é se o dono, ou a dona ou os donos do aparelho de jantar vão ou não vão se incomodar. Se eles vão ser indiferentes com o que cada um está a colocar no prato para se alimentar. Se eu me recuso, enquanto dono, dona, donos do aparelho de jantar, a orientar, a reclamar, a brigar, com toda certeza o prato vai se quebrar. Todos que estão sentados, todos vão se prejudicar. Todos. Quando o prato quebrar, a sujeira vai sobrar para todos do lugar.
Porque todos vão ter que limpar. E ainda que venham ignorar, para sempre, a sujeira vai estar. Vai estar. Na vida de cunho particular. Basta alguém se lembrar e fazer referência ao aparelho de jantar, ao prato que esteve a quebrar e à sujeira que cada um tem que carregar. Porque há coisas que não tem como a gente, de fato, simplesmente deixar para lá. Pertence ao aparelho de jantar. E é difícil. E é muito difícil um prato o tempo todo gritar. Gritar, gritar, gritar. Mas todos que estão ali à volta estão a realizar uma coisa aqui, outra acolá, uma coisa aqui, outra acolá, uma coisa aqui, outra acolá. E não param para escutar. Uma penca de chave aqui, outra acolá, uma penca aqui, outra acolá, uma penca, uma penca, uma penca, uma penca, uma penca. E você voltar para a única penca que você deseja estar e falar. Não há. Não há como a chave usar para do assunto tratar. Dá para o Senhor a sepultura cavar? E seu avô lhe olhar profundamente, sem precisar nenhuma igreja frequentar. Saber a hóstia lhe dar, na sua mão segurar e falar, é pra já. É só isso que você está a desejar? Você dizer, é bom cavar. É bom cavar, mas lembre-se que a sepultura tem que se adequar não é para o pé de Joá, mas a medida o Senhor tem que tirar. Conforme o Senhor desejar. Porque eu não posso a medida alterar. Mas o Senhor, sendo mestre de obra, vai saber pesar a trena para perfeita a sepultura ficar. Por isso que eu vim lhe solicitar. Imagine um mestre de obra tendo que a sepultura cavar, sabendo mesmo
que tudo isso poderia se evitar. Ele não teria que passar pela porta daquela casa, parar, olhar e muito, e muito, e muito, e muito chorar. Ele não teria que se desculpar com a chave, achando que ele em algum momento esteve a errar. Não entendo. Por que a chave não consegue a porta? Nem sequer uma fresta? Nada. Nem possibilidade da chave se aproximar a uma muralha. Uma muralha que não tem como eu atravessar. Fiz de tudo para a porta aceitar a chave que o Senhor esteve a me dar. Infelizmente, é sem possibilidade. Portanto, o que eu posso realizar? Pensar. Um dia minha filha me perguntou, ela estava estudando no IFPA. Minha mãe, maisena é solúvel? Sem pensar, eu respondi sim. Ela disse, não. Eu disse, como não? Se eu for de fato ali, misturar com a água, mexer. Ela disse assim, mas quando parar, a maisena vai se assentar e vai dar água a separar. Naquele dia, com toda certeza, uma lição minha filha estava a me dar. Não é bom a gente agir sem pensar, ainda que seja para uma resposta imediata a gente dá, só para do assunto a gente se livrar, porque a gente estará a se ocupar. Eu sempre pensei assim, e sempre mesmo, que eu iria fazer tudo o que eu julgasse ser bom para mim, para eu poder livremente dormir, sem nenhum peso a me consumir. E é exatamente assim. Qualquer um pode escolher qualquer coisa aqui. São livres. Não é sobre mim a responsabilidade do agir, do ir e vir de ninguém aqui. Eduquei conforme eu entendi. Brigo por qualquer um aqui. O pensar, o sentir e o agir é do adulto.
é do adulto. Mas eu continuo a agir como mãe aqui. Brigo com qualquer um aqui. Eu penso que deve ser assim. Eu penso que deve ser assim. Para a família continuar a existir. Mas não é brigar por pequenez, não. É porque não gosta de fulano, porque tá andando com ciclano, por uma implicânciazinha aqui, não. Não é isso, não. É você ser capaz. É você ser capaz de agir conforme o pequenino precisa de ti. Ignorar o que o prato estar a carregar é o mesmo que nos matar. É o mesmo que nos matar. Nós não temos como essa dor da gente tirar. Uma coisa é a gente não acreditar. Isso não faz diferença, não. Deus não precisa da nossa fé. Deus não precisa da nossa oração, da nossa crença, das nossas flores, das nossas velas, das nossas gritarias, das nossas lamúrias, dos nossos excessos. Deus não precisa de nada disso. Quem precisa é a gente. Todas as vezes que a gente está a acender uma vela para Deus ou para alguém, a gente que está precisando dela. O sol não vai sair do lugar se eu não rezar. A lua vai continuar lá se eu não gritar. Todas as flores vão se abrir, vão fechar, vão cair. Independe do que eu fizer aqui. Independe. O mundo existe, independe de mim. Mas eu preciso do mundo para existir. Eu preciso do mundo para existir. Há pessoas que precisam de família. Apenas isso, para elas existirem. Há pessoas que precisam de família. Mas cadê a família? Cadê a família? Para dar para elas aquilo que elas estão a pedir. Sentido de ir e vir, como é que eu devo agir. E são criadas soltas. E elas não conseguem encontrar o ponto para saber exatamente a régua a pegar, uma continha básica a realizar. Não é bom aqui eu estar. Há coisas diferentes. Pessoas que escolhem não ter família, não ser família, não incomodar com família. Isso é uma coisa. E há pessoas que necessitam o tempo todo de família.
e vão buscar, perdidos na vida, se encaixar em algum lugar. Depois não conseguem. Não conseguem mais ali atinar o que é ou o que não é bom realizar. Porque o parâmetro de medida que ele precisava usar, quando adulto ele esteve a virar, ele não esteve a encontrar. Família nos dá esse entendimento de nós. Os parâmetros de medida vão estar lá. Eu vou poder me comparar a meu irmão, a minha irmã, a meu pai, a minha mãe. Alguém vai me falar, é parecida com a avó, não, puxou fulano, é mais para ciclano, tal e tal e tal e tal. Eu vou ter parâmetro de medida. Eu vou me encontrar dentro daquele ambiente. E quando a coisa fora do ambiente pegar, ali ó, isso aqui vai processar a informação. Para a minha razão me dar algum motivo de eu sair do lugar onde a dor está a dominar. Mas é preciso a gente ter conceito de vida familiar. Uma coisa sou eu falar, a outra coisa bem diferente sou eu a porta largar e deixar o rebento tudo realizar. Aí não dá. Falar, reclamar, brigar e depois bancar a vida que ele quer levar. O que não falta é espelho d'água nesse lugar. É por isso que a gente não pode justificar. O parâmetro de medida que a consciência vai usar é tudo aquilo que a gente esteve de fato a herdar. Enquanto coisa do lugar. A consciência sempre vai mostrar o espelho d'água. Aqui. Tem um pingo aqui. Você preferiu enxergar todas as coisas para se beneficiar. Mas tinha esse pingo aqui que você julgou lhe prejudicar. Mas era o seu benefício. Mas você preferiu a parede esmurrar. Enquanto benefício, porque um tesouro com toda certeza você acreditou encontrar. Mas aqui tinha um pingo d'água. A consciência é uma medida complicada. Mas não é essa consciência manipulada não. Não é não. Olha, não adianta a gente de fato ignorar. Isso só vai fazer a nossa dor piorar. Por isso, hoje aqui eu estou a gravar, deixando claro. Eu sou uma chave do lugar. E hoje eu resolvi voltar para a penca daquele que esteve a minha pele dar como nariz de tempero. Então uma identidade também ele esteve a me dar. E é sobre ele que eu estou a falar. Sobre o mestre que
soube o pé de Oliveira honrar. Porque ele não esteve a prejudicar ninguém naquele lugar. O nome dele? Josué. Mestre Josué. A ele o meu respeito, a minha consideração. Porque com toda certeza ele faz parte do meu coração. E não foi mestre de elevação. Isso não. Bom dia. Obrigada.